Programa Falando de Vinho. Um oferecimento: Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilla e Restaurante, Flá Gastronomia. Falando de Vinho está no ar. Estou aqui com o meu parceiro de guerra de longa data, Vitor de Freitas, que é o nosso doutor especialista W73 e uma autoridade em vinhos. Tudo bem, Vitor? Seja bem-vindo. Depois dessa, agora eu sou muito bem-vindo. Né? Coloquei até terno, eu não sabia o que você ia falar. Falei, o cara vai falar que é o doutor de vinho, especialista de vinho. Eu falei, vou elegante hoje. Vitor, por que você escolheu... Aliás, antes de anunciar aqui os nossos vinhos desse primeiro programa, um branco e um tinto, não é? Eu quero agradecer mais uma vez o Vitória Osteria Carne aqui em Jundiaí. Nós estamos no Vitória, local que você já se acostumou a assistir os programas gravados aqui dentro. Mais uma vez ao Félix, ao Sérgio, a toda a família do Vitória, que é um restaurante maravilhoso. Eu quero agradecer demais a recepção que a gente sempre teve aqui. E eu sei que você escolheu dois vinhos, dois chilenos. Dois chilenos, porque a gente sempre valoriza a carta dos nossos parceiros, né? E como o nosso negócio aqui é dar dicas de ouro, né? Dicas bacanas para os nossos telespectadores, eu falei, vou escolher dois vinhos de excelente qualidade, mas dois vinhos facilmente compráveis, dentro de uma faixa muito boa de preço e de qualidade. São dois típicos do Chile. O Chardonnay, vamos começar pelo branco? Vamos pelo Chardonnay? O Chardonnay, esse é emblemático, o vinho do Chile. Então, no Chile nós temos assim um Chardonnay muito bem colocado em vários lugares, né? Desse daqui nós estamos no Vale Central. Então as pessoas têm que sempre lembrar de que o que é importante no Chile é da onde vem a uva ou o vinho, que são os vales chilenos, né? Então esse é do Vale Central, que é próximo ali de Santiago, onde tem assim uma grande produção, mas uma grande produção de qualidade, entendeu? Então, hoje, além da gente escolher a Chardonnay e a Carmener, que são duas uvas típicas do Chile, a gente escolheu também um produtor de primeiríssima qualidade, que é a Morandé. Entendeu? E essa parcela, essa região, esse terroir que você está falando do Vale Central, certo, é um dos principais do Chile? Esse é um dos principais vales do Chile. Depois, o pessoal, como eu falo, eu brinco sempre que a gente é meio nerd do vinho, né? Mas o pessoal que gosta de se aprofundar ou assistir o programa, nós temos o Vale Central, que é um grande vale. Depois nós temos outros sub-vales, sublocalidades dentro, por exemplo, que é o Vale do Maipo, né? O Vale do Maipo faz parte desse grande Vale Central, só que é uma área muito específica para vinhos de tintos, principalmente Cabernet Sauvignon, Carmener, né? Então, é um vale grande, de grande produção, de grande qualidade e muito próximo à capital. Então, geralmente você vai encontrar o que ali? Principais vinícolas estão ali, grandes vinícolas, né? Desde a famosa Caseleiro del Diablo, né? Passando pela Morandé e outras que nós podemos citar aqui depois. Aí eu falei, vou escolher dois que eu sei que a Morandé é top, fazem vinhos desde de entrada muito bons até os grandes ícones, que eles chamam de vinhos ícones, passando por que é um dos melhores vinhos de sobremesa do Chile, é da Morandé. O pessoal às vezes não sabe, não se liga muito, mas é muito bom. Um dos meus primeiros contatos com o vinho, eu nunca te contei isso, aconteceu no Chile. Eu fui lá um determinado momento da minha vida, logo depois eu me casei, acho que foi 2003, 2004, coisa assim, eu casei em 2001, e nós fomos ao Chile, eu fui conhecer o Vale Nevado lá em cima, e fui na Caseleiro del Diablo. Isso. Também. Um programa meio... E aí eu também visitei a Morandé. Então. Mas isso faz muito tempo, eu não me lembro de muita coisa, não é? Mas com certeza ela é muito famosa. Super. Muito qualificada, além de famosa, é qualificada e faz um vinho. Recentemente foi eleita a melhor vinícola do Chile. Não sei se foi ano passado ou ano retrasado. Que legal. E eu já tive com o proprietário, o seu Pablo Morandé, e assim, além de ser um estudioso, uma pessoa espetacular, muito acessível, né? Os vinhos dele são realmente excepcionais. Eu posso falar porque eu já provei praticamente toda a linha, né? Então, por isso que eu
gosto de vir aqui e escolher isso. A pessoa não precisa vir aqui e escolher o vinho mais caro da carta. Se quiser, ótimo, vai ter, né? A seleção aqui que o Félix faz é excelente. A gente estava conversando antes aqui da viagem, depois eu faço meus agradecimentos particulares para ele aqui, para o pessoal do Amiolo, mas você vem aqui e fala, gente, por que eu preciso escolher um vinho de 300, 400 reais? Não é necessário. Você pode ter vinhos acessíveis, como esse aqui na carta, que deve estar em torno de 100 reais. Você vai ter vinho de excelente qualidade para acompanhar o seu jantar aqui no Vitória. Você escolheu um Chardonnay e o pessoal que está em casa, que assiste, faz uma relação direta. Tá. E eu queria saber mais detalhes disso. A Chardonnay do Chile é o melhor ou um dos melhores. Por quê? Primeiro porque o Chile realmente já tem uma tradição em uva branca e ele tem um clima apropriado para isso. Tá? Okay. Para a uva branca você precisa ter essa amplitude térmica e realmente seca na época da colheita. Então, a amplitude térmica dias quentes e noites frias. Exatamente. A Chardonnay necessita disso, porque a gente tenta reproduzir o local de origem dela. A Chardonnay vem de onde? De onde é que ela é super famosa, onde dão os melhores vinhos de Chardonnay do mundo, na Borgonha, entendeu? Que é uma área fria da França. Então a gente tenta reproduzir isso no Chile. Então, do Vale Central para baixo, tá? Ou em regiões muito específicas próximo do Pacífico, onde ele pega muito aquela noite fria, né? Porque o Pacífico é gelado pra caramba. Depois eu te conto, você contou a sua, depois eu te conto meu contato lá com o Chile. E aí você tem um Chardonnay e realmente você tem. A Chardonnay é uma uva semi-aromática. Ela é uma uva totalmente aromática, como a gente estava conversando aqui sobre a Gewürztraminer, quanto a Torrontés na Argentina. Então, dependendo do jeito que você faz o vinho, ele aporta determinadas características. Esse é só inox, então você vai ter a fruta e a acidez, né, mais exaltada. Agora, se você vai para um outro lugar onde já passa por madeira, onde faz muita batonagem, ou seja, deixa mais em contato com as cascas, né, sua uva com o vinho, ele vai ter mais estrutura, você vai ter um outro sabor diferente. O pessoal acha muito assim, mas o vinho no Chile é todo amadeirado. Não, não é. Só passa por madeira aquele Chardonnay que aguenta passar por madeira, tá? Posso soltar aqui, para mim, um dos melhores, que é o Sol Del Sol, um vinho espetacular. Mas esse Morandé aqui é ótimo, eu escolhi porque a gente vai pôr na taça e vamos provar e ver o que ele realmente aporta aqui. Vitor, você tocou num assunto que efetivamente é uma pergunta corrente. Vinho bom é vinho que passa por barrica de carvalho. Não é verdade isso. Isso não é regra. Não. Assim, as pessoas que estão começando no mundo do vinho, escutam falar muita coisa desse tipo, e aí eles vão em algumas feiras ou pegam um profissional não muito aí preparado, primeira coisa que o cara fala assim, esse vinho passa por madeira. Não, ou esse vinho é roble. Sabe? Fala umas coisas que não tem nada a ver. Passar por madeira, cara, o vinho tem que ser muito bom para aguentar a madeira. Senão você estraga o vinho, entre aspas, né? Porque a madeira passa por cima da fruta e eu particularmente não gosto. Mas ele, comercialmente falando, tem esse apelo, infelizmente, né? Que hoje, inclusive, está muito na moda, os enólogos hoje estão buscando muito esse frescor, essa fruta, que é o terroir mesmo, de onde ela vem, passando não por madeira, mas em ovos de concreto. Tá? Se você pegar a ficha técnica do vinho, que é super importante, ler o contrarótulo, ele vê a ficha técnica, se você tem dúvida naquilo que você está comprando, que você vai experimentar, dá uma olhada se ele não está passando em cimento. O pessoal fala, passa cimento, ovos de concreto, porque não aporta aqueles sabores da madeira, mas ao mesmo tempo ele permite que o vinho tenha um pouco mais de contato com as cascas e assim por diante. Vamos degustar? Vamos lá? Vamos lá. Já estou ficando com sede já. Hoje, como a gente já falou um pouco do Chile, um pouco dos vales, eu acho importante a gente falar um pouco sobre o processo de degustação. O que você acha, Carlos? Acho bom. Uma boa, né? Acho bom. Pautando durante o programa, tá tudo certo. Eu acho ótimo também. A gente vai batendo papo e vai falando. Por quê? O pessoal às vezes não sabe, mas o processo de degustação de um vinho, você começa já no visual. Então são 3 passos. O visual, o olfativo e o gustativo. Entendeu? Porque o pessoal fala, mas por que eu vou ficar olhando a taça? Às vezes você tem defeitos no vinho, no visual você já mata. Se ele está muito ácido, avinagrou, ele vai soltar bolinhas assim do vinagre, como o vinagre tem. Né? Se ele está muito turvo, de repente ele não foi filtrado, ele já não está legal. Ou então o vinho, por exemplo, branco, ele vai se tornando marrom. Ele vai ficando escuro. Sim. Né? Ele é claro, é para ser assim, claro, límpido, brilhante. Se ele não está brilhante, se ele está muito turvo, o vinho de repente envelheceu demais na garrafa, ele não vai estar legal.
Ó, esse não, está perfeito, né? E olha que delícia a fruta fresca aqui. Delícia mesmo. Né? Gente, e outra coisa, tem uns que não gostam, mas todo chardonnay, todo vinho tem o seu descritivo aromático, né? E esse aqui tem o que a chardonnay típica tem que ter. Tem que ter aquele abacaxi fresco e aquela maçã verde aqui, ó. Está completamente presente na boca. Acidez boa, média para alta, mas não desequilibrada. Não. O negócio é equilibrado. Nossa, uma delícia. Delícia. Como a gente sempre frisa, o pessoal vai acabar aprendendo tanto que a gente fala, né? Vinho branco tem que ter acidez, né? Para ser vivo na boca. E a acidez, o que ele é? A acidez é esse... Como é que você percebe? Esse salivar após você engolir o vinho. E vinho branco não tendo amargor e mantendo essa fruta na boca, né? Que depois que você engole, é isso que eu tô falando. Belíssimo vinho. Eu posso testemunhar para vocês. Depois da nossa amizade aqui, que começou lá na Sociedade Brasileira de Sommeliers, não é? A gente foi estreitando e o Vitor foi me dando, né? Que eu sou um aprendiz ainda no mundo do vinho. Já trabalho com isso, mas não dá para comparar com o conhecimento do Vitor. Mas todas as dicas que ele me deu ao longo desse tempo mudaram completamente meu jeito de pensar e de comprar os vinhos. Então isso é muito importante. Pesquise, não é? Nós damos aqui apenas algumas dicas, mas vale a pena. O mundo do vinho, ele é fantástico. Eu também, é isso aí, gente. Vocês estão aqui assistindo o programa, a gente adora vir gravar, passar informações para vocês, mas o fundamental é procurem ler o contrarótulo, procurem pensar no vinho, quando degustar, quando for beber, prestar atenção. E naquela dica que a gente dá, né? Se você realmente se repetiu naquele vinho que você está tomando. Legal. Tá bom? Bom, eu vou para um rápido intervalo comercial e na volta nós retornaremos aqui no Vitória Osteria e Carne, tá certo? Aqui em Jundiaí, para falar desse Camener aqui, ó. Isso aí. Tá bom? Rápido intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com o Falando de Vinho aqui direto do Vitória Osteria e Carne em Jundiaí. A quem mais uma vez eu agradeço o carinho da recepção do Félix e também do Sérgio, que é o proprietário. Bom, antes da gente falar dessa belezura aqui que é o Camener, não é? Da Morandê, eu quero falar da harmonização dos dois. A gente passou o primeiro bloco e não falou da harmonização do Chardonnay. E eu tenho aqui, Vitor, agora a bucha é com você. Tranquilo. Linguado ao vapor, ao molho amalfitana, salmão a Berry Blanc de limão siciliano e uma lagosta em mar esmeralda. E também tem aqui uns risotos, tem de fungo, tem de queijo brie. Queijo brie vai bem, né? Sim. Com a acidez alta do vinho. Eu também falando acho. Em Chardonnay. Mas eu estava pensando quando você falou ali naquele risoto, né? Você acabou de passar por ele e depois pelo salmão. Por quê? Esse salmão com limão siciliano, eu acho que tem duas formas da gente harmonizar. Eu gosto muito de harmonizar por paralelo, isso é por coincidência. Sim. Né? Eu gostaria muito de harmonizar isso aqui com limão siciliano. Porque esse vinho aqui tem um cítrico muito legal. Tem uma acidez boa, mas ele tem um cítrico, que a gente chama de citrino, muito bom. Eu acho que ele iria muito bem com esse limão siciliano. Legal. E o Camener? O que você sugere aqui? Eu já vi aqui um risoto no fungo. Com esse Carmené vai ficar isso aqui, ó. Fungo porcine. Porcine. E por que essa harmonização? O que tem de relação do Camener com o risoto, com o fungo? Porque assim, o risoto de fungo, ele tem aquele toque já lógico, né, fungo do cogumelo, né, daquele molho mais escuro, aquele molho mais com mais sabor. E o Carmener normalmente ele é bem frutado, mas ele também tem um toque que é meio herbal, um toque meio de tostado porque passou por madeira, entendeu? Então o que acontece? Você tem uma harmonização bem legal, você tem aquele sabor da Carmener frutado com o risoto que tem esse toque mais terroso. Eu pelo menos acho que fica muito bom. Eu gosto.
Bom, vamos falar um pouquinho então, antes da gente degustar, da Carmener, da uva Carmener no Chile, Vitor. Nós já passamos em outros programas, acho que não custa nada comentar, que é a uva emblemática do Chile, né? Estava já praticamente extinta com a filoxera lá na França e depois de alguns anos, né, veio a descobrir, trouxeram um especialista francês, descobriram que não era a Merlot que estava lá, era de cima a Carmener, escondida lá no meio. E a partir daí eles reproduziram essa Carmener no Chile e ela se tornou, como era um dos únicos lugares que tinha, se tornou uma uva emblemática lá. Né? E aí eu vou dar um pitaco, a gente não sei se é muito tempo, mas eu vou primeiro agradecer o Félix, nosso parceiro aqui. Fui fazer uma viagem agora para a campanha gaúcha e fui visitar uma DEM, que faz parte do grupo Miolo. E o Félix gentilmente me conseguiu uma visita lá que foi maravilhosa, foi um espetáculo lá. Aconselho todo mundo a fazer a viagem no Trem dos Pampas e conhecer essa região de Santana do Livramento. E lá, o que tinha? Free shop. E lá o Madeira tem a free shop do vinho. Você tem um vinho lá sem custo de impostos. Então, para quem gosta de comprar vinho ainda tem fora imposto, é uma maravilha. E aí eu comprei, já que você falou, né, de vinho, meu primeiro contato também foi no Chile. Foi mesmo? Com a Vinícola Montes, cara. É mesmo? É mesmo. Foi a primeira visita que eu fiz fora do Brasil em vinícola. Você já era sommelier, não? Não, eu tinha feito só o básico só. Eu estava começando a minha caminhada. Aí ele veio minha esposa para passear. Aí até hoje agradeço aqui a Sônia Montanares, que é gerente de exportação, que até hoje eu conheço, cruzei com ela agora na última ProWine e na Descochados. Ela ainda é profissional, ainda é a pessoa responsável na Monte. Cruzei com ela na feira, batemos foto, coloquei no Instagram, que foi uma belíssima surpresa depois de 20 anos, cara. E lá qual é o vinho que a minha esposa amou de paixão? Purple Angel, que é o top, é o ícone dos melhores vinhos de Carmener varietal do Chile. Aí nós estivemos lá, aí eu comprei uma garrafa de presente, acabei de comprar, de voltar de viagem e dei de presente para ela. Que legal, que legal. E em relação à região, a clima, é também do Vale Central? Esse também é do Vale Central. Obviamente aqui nós estamos tomando uma Carmener mais simples, né, varietal, bem feita, mais frutado, mas sem grandes aportes de outros sabores, outros aromas. Por quê? Eu, por exemplo, tem alguns outros vinhos como Cachapoal, Vale do Cachapoal, não vinho, Vale do Cachapoal, o Vale do Colchagua, que produzem algumas outras Carmener de alta gama, dependendo do quê? Dependendo da produtividade da seleção de parcelas. Esse daqui ele selecionou parcela, mas não passou, eu acho que por carvalho, provavelmente. Então ele vai ser um vinho mais jovem, mais frutado para consumo imediato. Essa aqui é a diferença. Agora, a Carmener no Chile, você tem a rua. Você falou de um vinho varietal. Varietal é apenas uma uva, ok? E eu, pelo menos, eu posso estar enganado. Eu tenho visto no mundo do vinho muito pouco de você ter um Carmener num blend. Tem alguma explicação para isso ou eu estou enganado? Não, a expressão é mais comercial do que outra coisa, né? Ela entra em vários blends também, mas por ela ser a uva emblemática do Chile, as pessoas vão para comprar Carmener, entendeu? Por curiosidade ou por ter ouvido falar, Carmener do Chile, Carmener do Chile, Carmener do Chile, então ele vai e compra um varietal. Tá? Mas se você for procurar em alguns vinhos bem colocados em termos de crítica, em termos de pontuação, ele tem que toquezinho da Carmener para dar aquela coisa sabe da culinária? Você bota uma pitada de tempero, então os enólogos falam que é para dar uma temperada no vinho. Esse é o estilo da Carmener para eles lá. Tá bom. Bom? Vamos degustar? Vamos lá, ver como é que tá? Vamos nessa. Aí a gente faz o passo a passo de novo para os nossos ouvintes, assim, telespectadores, darem uma olhada como é que a gente faz, né? A gente consegue perceber, como a luz aqui é boa, que não é um vinho de alta extração, né? O que a gente chama de intensidade de cor, né, Carlos? Não. Aqui, ó. Ele não é um vinho tão escuro na taça, você consegue perceber um pouco o seu dedo ainda depois, né? Isso. Mas olha, a cor rubi é um vinho jovem ainda, não foi mudando de cor. Quando a gente estava falando de cor, né, o indicativo é o quê? A idade do vinho, do tempo que ele tem de garrafa, né? O vinho rubi, assim, um vinho tinto, ele vai acastanhando, ele fica atijolado com o passar do tempo. Tá? E também vai criando um halo aqui, que a gente chama de halo, né, que é essa parte da cor vermelha para a parte aquosa, o halo aquoso. Quanto maior o halo, né, e mais acastanhado, mais idade o vinho deve ter. É um indicativo. Então a gente vai olhar primeiro e depois
ver como é que são os aromas desse vinho. Vai você que está tendo bastante aula lá do curso sommelier, o que você vê aqui? Sinto uma pimenta aqui. Exatamente. Aí, quando eu falei do tempero... Tá vendo como eu tô ficando bom? Aí. Professor bom, Gente, aluno dedicado. Não, mas lembra quando eu falei de falar do tempero, do blend? É isso aqui. É literalmente isso aqui, ó. E tem o herbáceo também. Exatamente, que é a característica da Carmener. Ela só não pode ter pirazima demais, em excesso, que é o pimentão, entendeu? Então, como é uma uva difícil para chegar no ponto certo de colheita, esse era o problema que dava quando eu achava que era Merlot, né? Então, gente, olha, é só você chegar e colocar no nariz. Tem fruta, tem um toque da pimenta, como ele falou aqui, né? Não tem pirazima em excesso, tem um toque herbal, então você está diante de uma varietal de Carmener. Fruta negra ou... Com vermelha junto. Ele tem um toque aqui, ó. Tem um toque da amora, naquelas amorinha preta, né? Mas tem também, ó. Eu sinto um pouco aqui de framboesa, né? Também. Uma fruta vermelha. Então ele tem um misto. A Carmener tem mais ou menos essa característica aqui. Esse é o terceiro passo da degustação. É você colocar em boca. Você está vendo que, como eu falei, é um vinho de entrada? Sim. Ele não é um vinho amplo, não é um vinho pesado. Ele é um vinho mais leve, mais plano, né? Ele é um vinho que vai te aportar o quê? A fruta. A fruta em boca, uma bela acidez para você que está jantando, poder limpar a gordura da sua comida e pedir um outro gole, né? E uma persistência de média a baixa. Então esse é um vinho aqui para você realmente tomar de volume, como a gente fala. Porque tem uns vinhos que são muito encorpados, muito pesados, que você é difícil tomar mais do que uma ou duas taças, né? Porque você tem que contemplar o vinho, você tem que prestar atenção e aí o vinho vai evoluindo em taça. Esse vinho aqui ele já está pronto. É um vinho jovem, pronto para beber e para acompanhar o prato que a gente havia falado. É diferente do primeiro vinho, que tem uma acidez né, de média alta, e aqui tem um tanino médio alto. Então, Ou médio. Não, esse é um tanino médio, né? Mas você pode perceber que ele não agride a sua boca. Não. Né? Ele não tem uma grande quantidade de tanino para que você possa ficar com aquilo lá na boca durante muito tempo. Ele foi feito para isso mesmo, mas ele tem um tanino de boa qualidade, porque senão você ia estar com ele assim amarrando aqui, ó, nessa parte de frente da boca, o que não é legal. Tanino no vinho tinto você tem que ter, mas ele não fica desagradável, ele não tem uma adstringência ruim. É uma adstringência boa para você poder o quê? Comer, limpar a sua boca e beber de novo. Esse vinho aqui foi feito para jantar realmente. De preferência com um risoto de fungo porcini. Depois o pessoal que vier aqui no Vitória fala se realmente a gente está com razão ou não, né? Vitor, obrigado. Que isso, cara. Mais uma vez. A gente que agradece vocês aí. Encerramos mais um capítulo desse Falando de Vinho. De novo, agradecendo a diretoria, a todo mundo do Vitória Osteria e Carne por receber a gente sempre tão bem, com muito carinho. E hoje a gente falou de Chile. Na próxima, aqui, nós falaremos de Itália. Mas isso no próximo programa. Até lá! Programa Falando de Vinho. Um oferecimento Vitória Osteria e Carne, Sulina Parrilla e Restaurante, Flá Gastronomia.